Vamos lá, então, a bomba mesmo. Essa é das grandes. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas. A empresa informou que as dívidas chegam a 43 bilhões de reais. Reportagem de Adriana de Luca. Na decisão, o juiz Paulo Stefan diz que trata-se de uma das maiores e mais relevantes recuperações judiciais até o momento no país e que a quebra do Grupo Americanas pode acarretar o colapso da cadeia de produção do Brasil. A empresa afirma ter 146 mil acionistas, com 100 mil empregos diretos e indiretos e 2 bilhões em tributos recolhidos por ano. Na representação, os advogados elencam o efeito cascata, que levou a gigante do varejo a recorrer à justiça. Primeiro, uma queda de 80% em menos de uma semana no valor de mercado. Depois, o rebaixamento para calote, pelas agências de classificação de risco. E, por último, a recusa dos bancos com operações de adiantamento de recebíveis, que deixou a empresa praticamente sem caixa para se manter. O plano de recuperação judicial de 43 bilhões ainda terá que ser aprovado pelos 16 mil credores. É o quarto maior da história do país, atrás apenas das recuperações judiciais da Odebrecht, Oi e Samarco. A apuração da analista de economia Raquel Landim mostra uma dura negociação da Americanas com os credores. Para salvar a empresa, os bancos pediam aos executivos da Americanas uma injeção de 10 a 20 bilhões de reais. O trio Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Sucupira só estaria disposto a injetar 6 bilhões e com uma condição. Os bancos teriam que converter parte da dívida da empresa em ações. As instituições financeiras não concordaram, por considerarem o risco muito alto. Sem acordo, restou o caminho da recuperação judicial. A Americanas não fala em fraude. Disse à Justiça que tudo se deu pelo fato de a companhia ter revelado, ressalta-se com transparência, coragem e lealdade incomuns, inconsistências em lançamentos contábeis em exercícios anteriores e que ainda é cedo para precisar o que aconteceu e quem são os efetivos responsáveis por esse infortúnio. O rombo de 20 bilhões de reais foi descoberto na presidência de Sérgio Rial, executivo que deixou o comando do Santander e que ficou à frente da Americanas por apenas 9 dias. A Comissão de Valores Mobiliários investiga o caso que envolve os 3 executivos considerados exemplos de sucesso, donos de uma fortuna avaliada em centenas de bilhões de reais. Na decisão desta quinta-feira, o juiz afirma que as alegações de fraude deverão ser apuradas para identificar os eventuais responsáveis, mas que não se pode confundir eventuais responsabilidades de gestores com a necessária proteção da atividade econômica empresarial. Luciana, deixa a gente aproveitar e novamente agradecer a sua presença, a sua expertise como ex-diretora da CVM. 2 perguntas estão no ar. Vamos abordar a primeira, que é tentar entender o que aconteceu. Como é que isso passou pela CVM, Luciana? A CVM ela não faz uma fiscalização das demonstrações financeiras da companhia olhando para as demonstrações financeiras. A regulação da CVM, como é em todo lugar do mundo, conta com uma série de gatekeepers, né, de regulados. Gatekeepers, guardiões que devem fazer isso por ela, porque não dá para esperar que o regulador estatal consiga olhar linha a linha o balanço de cada companhia. O que é estranho no caso das Americanas é que você teve diversos gatekeepers, ela sempre contou com as melhores empresas de auditoria, você tem diversos analistas que cobrem Americanas há muitos anos. A Americanas tem relacionamento com os maiores bancos do Brasil e ninguém aparentemente estranhou nada. Então, o que a gente vai descobrir com a investigação desse comitê independente que foi nomeado justamente para tentar entender o que aconteceu, qual era essa política contábil ou qual era essa fraude que de alguma maneira gerou as inconsistências no balanço, nas demonstrações financeiras da companhia, é justamente para tentar entender o que aconteceu. Como tanta gente que analisa esses números minuciosamente
não viu nada até agora. As declarações do Rial é que todos os números estão lá, né? Se você ouve as explicações dele, é que os números estão lá, mas aconteceram reduções que ele entende de uma determinada conta contábil que ele entende que não são cabíveis. Por que aconteceu? Por que ninguém levantou a mão antes? É a pergunta que esse comitê vai tentar responder. Vamos aproveitar, Raquel, você trabalhou bastante duro hoje na apuração disso. Através do pedido de recuperação judicial, é possível já começar a entender o que aconteceu? A reportagem diz isso no próprio pedido, não dá para saber ainda, ou isso ainda é uma cortina de fumaça? Ainda é uma cortina de fumaça e era o que a Luciana estava explicando. A CVM formou um comitê independente, ele está sendo capitaneado pelo Otávio Asbeck, que é um advogado muito reputado, ele foi o interventor da Odebrecht. William, quando a SEC americana determinou que a Odebrecht, ali no meio daquela confusão toda da Lava Jato e todo o processo que ela passou também de recuperação judicial, que a Odebrecht tivesse um interventor externo. Eu me lembro que era um americano e o doutor Asbeck. Então, vai ser dele o trabalho de tentar determinar, de averiguar tudo o que aconteceu e determinar se teve fraude ou não. Isso é muito importante para estabelecer um nível de culpa. Quem é culpado nessa história? Porque um processo de recuperação judicial é uma trégua que a empresa está pedindo para os seus credores, ela vai ter que apresentar um plano. Provavelmente isso vai envolver um desconto enorme nas dívidas. Os bancos vão ver uma fatia muito pequena desse dinheiro, depois a gente pode falar mais dessa briga entre os bancos e as americanas, mas os pequenos acionistas, e acho, se eu não estou enganada, que nós estamos falando aqui de 150 mil, as americanas elas são muito pulverizadas na bolsa, se a empresa não se safar, o dinheiro deles virou pó. E aí você precisa, eventualmente, ver quem são os culpados por essa confusão toda. Nós vamos olhar para frente também. Eu queria, nesse momento, ainda tentar estabelecer nesses círculos, né, que estão se espalhando a partir da explosão da bomba, onde eles chegam na parte de política, Murilo. Bom, William, já pediram uma CPI, né? O André Fufuca, o deputado André Fufuca, do PP, que é ligado ao presidente Arthur Lira, pediu a instalação da CPI, está em fase de coleta de assinaturas, provavelmente se chegará ao número regimental para que ela seja instalada e dada a confusão... Ou seja, vai sair, você está dizendo Eu acho que ela vai sair, pela confusão que causa e pelo efeito sistêmico que pode ter no sistema e no mercado, o Congresso não vai poder ficar isento desse debate. Então, acredito que a possibilidade de uma CPI é real. E nesta CPI, todos os envolvidos vão ser chamados a depor. Eu também não descarto que se tente fazer a mesma coisa no Senado. Já aconteceu situações onde haviam CPIs na Câmara e no Senado tratando o mesmo assunto, ou até se chegar a uma conclusão de que é melhor fazer uma CPI mista, que é até mais fácil de instalar e que teria representantes do Senado e da Câmara. Então, é um tema politicamente muito delicado e que vai abalar, enfim, vai cair na agenda do Congresso com força. Tema politicamente delicado é com o Caio. Não, eu vejo o Congresso, ele sempre... Tem muita crítica sempre ao Congresso, né, Murilo? E o Congresso, ele sempre, de alguma maneira, olha o que está na boca e nos bares, em tudo quanto é lugar, para tentar levar, de alguma maneira, e dar alguma resposta. Tem CPIs que elas são extremamente políticas, né? Extremamente. Outras nem tanto. E as mais sérias são as menos políticas. Num caso como esse, eu vejo uma movimentação muito grande também no Congresso Nacional e tentar dar essa resposta, mas muito focada também nessa tentativa de aparecer, né? De tocar, de tocar alguma coisa para mostrar que estamos fazendo alguma coisa. Porque é um tema popular, né? Claro. É um tema que está... É uma investigação eminentemente técnica, né? Desculpa a franqueza, mas eu não sei o quanto o Congresso pode contribuir. Só um segundo. Eu vejo que a Luciana gostaria de intervir. Luciana. Não, é exatamente isso, né? É uma questão contábil, você tem a CVM com competência para averiguar o que aconteceu. Eu não entendo como chamar todo mundo no Congresso e expor todo mundo pode ajudar essa situação. É muito difícil
conseguir imaginar alguma melhora na situação dos acionistas, dos credores, da própria companhia, né? Porque ela tem 100 mil empregados, então, na medida do possível, o sistema jurídico tenta preservar a companhia, justamente para preservar essas relações, esses contratos, esses fornecedores que dependem das Americanas para vender. Não imagino como envolver isso, fazer uma CPI a respeito de uma questão contábil possa ajudar de alguma maneira. O Murilo estava pedindo a palavra. Olha, eu não quero fazer julgamento de mérito, acho que a Luciana está fazendo um julgamento de mérito, eu vou fazer um julgamento de realidade. E o Congresso americano também investigou o escândalo do Madoff, chamou Bernie Madoff, o famoso criador da pirâmide. Chamou a SEC para se explicar, para dizer por que vocês deixaram acontecer isso. Então, os gatekeepers vão ser chamados. Politicamente, eu não estou fazendo um julgamento de mérito, faço um julgamento de realidade. Eu, se fosse político, é evidente que eu não ia deixar passar essa questão sem ser debatida dentro do Congresso Nacional. Como é que é possível um rombo desse tamanho não ser considerado dentro do Congresso Nacional? Por mais que diga, o Congresso não tem muito como ajudar. Olha, eu tenho dúvidas, porque o Congresso tem hoje um dos melhores corpos de assessores do país. É um concurso dificílimo, com pessoas ganhando salários muito bons, pessoas de altíssima qualidade. Então, eu acho que vai ser difícil proteger o ambiente e dizer, não, olha só, essa questão aqui, a CVM vai resolver, a equipe econômica, Banco Central, não, vamos deixar, não. Deixa eu só sugerir essa questão, então, para a Luciana, que você está se referindo ao que ela acabou de dizer. Luciana, eventualmente você vê a CVM como um alvo de uma CPI dessas? Olha, parece que até já tem um pedido do Ministério Público para que a CGU averigue se a CVM deixou de agir ou, de alguma forma, falhou em sua missão, né? Então, isso já está acontecendo em alguma medida, não por meio de uma CPI, mas por meio de um pedido do Ministério Público para a CGU. Como eu falei, a regulação do Brasil nesta matéria, ela é muito parecida com a regulação do resto do mundo. A gente adota os padrões contábeis internacionais e a gente adota um sistema de guardiões que é muito parecido com o resto do mundo. O que a CVM tem a menos do que a SEC tem? A CVM tem menos braço. Né? Há anos não tem concurso, o mercado de capitais acho que quadruplicou e os quadros da CVM só diminuem porque você não consegue nem repor quem se aposenta. Então, é muito pouco provável que a CVM tenha feito alguma supervisão temática sobre o tema, né, das operações risco sacado, que são as operações que deram origem para as inconsistências, de acordo com as declarações da companhia até agora. Então, assim, eu acho que mesmo que a CGU averigue a responsabilidade da CVM, a CVM vai demonstrar que ela faz tudo muito parecido com os reguladores do mundo todo. E se não houve uma supervisão temática sobre esse tema, é por falta de braço, e ela está avisando que está sem braço há muitos anos, né? Luciana, vou andar um passinho adiante na nossa conversa agora, começar a tentar estabelecer como isso que o Murilo chamou de risco sistêmico se propaga ou não, Raquel. O que inicialmente a gente viu foi uma queda de braço brutal entre bancos credores e os acionistas de referência, que tem uma influência enorme na conduta, até em termos jurídicos, das Americanas. Como é que isso está evoluindo? William, olha, em muitos anos fazendo esse tipo de cobertura, eu não tinha visto uma relação tão ruim. Eu acho que nem na época do Odebrecht, nem na época do Eike Batista. Era uma mesa de negociação, bem, continua sendo, eles vão ter que continuar conversando, tem a apresentação do plano de recuperação, assim, com um clima horrível. Para você ter uma noção do processo, no momento em que começam a surgir as informações, os bancos sacam dinheiro das Americanas e começam a pedir os bloqueios de recurso. Então, o BTG consegue uma liminar para um bloqueio de 1 bilhão e 200 milhões, mas nós também tivemos o BV,
o Bradesco, se não me engano, e acho que mais outros 2 bancos, conseguindo um outro bloqueio de 800 milhões de reais. Então, se juntou aí quase 2 bilhões de reais de dinheiro bloqueado por esses bancos, e é um dos motivos que a Americanas alega no processo de recuperação judicial que isso drenou o seu caixa. Então, os bancos tinham uma desconfiança imensa de qualquer tipo de boa vontade do Jorge Paulo Lema, do Marcel Telles e do Beto Sucupira, que são 3 dos homens mais ricos do país, de salvar essa empresa. O que um banqueiro me disse de forma reservada é: eles não estão nem aí. Então, assim, era este o clima e é esse o clima na mesa de negociação. Assim, dá para entender, porque tem uma fraude, um indício de fraude, de mais, pode chegar aí a 40 bilhões de reais, a 20 bilhões de reais, uma dívida em 43 bilhões de reais, que ninguém sabe direito de onde está vindo e que surpreendeu todo mundo, porque esses 3, eles tinham uma imagem praticamente impecável no mercado financeiro. Quando a gente fala de risco sistêmico, nós estamos falando basicamente de 2 grandes âmbitos nos quais esse tipo de consequência começa a rolar, igual jogar uma pedra na água e os círculos vão se ampliando. No que você estava pensando particularmente, Murilo, quando você trouxe essa expressão à nossa conversa? Olha, se vários bancos são prejudicados e alguns não conseguiram se defender, muitos vão ganhar um calote e vão demorar muito tempo para recuperar os seus créditos. Fornecedores vão deixar de receber. É uma fraude gigantesca. E até... Assumindo que seja, né? Porque agora até aqui ninguém crava, foi uma fraude. Exceto o BTG na petição que ele manda para a Justiça. Sim, bem lembrado. Mas a gente ainda não tem essa confirmação. Essa questão da fraude, ela claro, eu não posso afirmar, mas essa é a impressão. Ela pode não existir prova, mas existe indício. Eu conversei com muitas pessoas do mercado e alguns disseram que havia problemas anteriores que eram olhados de forma superficial, ou seja, que não havia assim, um total desconhecimento da situação das americanas. A outra informação é que o que foi feito não é uma novidade, mas talvez tenha sido feito de uma forma mais grotesca. E a terceira questão é que durante 3 meses, 4 meses, houve uma transição. E por que nessa transição não se descobriu o que aconteceu? Ora, pela capilaridade da empresa, pelo tamanho da empresa e pela relevância dos seus sócios, a questão abala o mercado, abala a confiança da cadeia produtiva, abala até investidores estrangeiros, estão olhando isso aí. Sim, foi um assunto grande hoje lá em Davos, na Suíça. Eu não vejo um risco sistêmico assim para o setor financeiro. Eu acho que os bancos, até pelo nível de dívida de cada um, o maior endividamento é o do BTG, com 1 bilhão e 200, eles têm capacidade de absorver isso dentro cada qual, dentro do seu balanço, esse tamanho de perda. Vai afetar ali, vai ter que fazer provisionamento de lucro, etc., mas não enxergo um risco sistêmico para o setor financeiro como... Matou o bônus de todo mundo do ano. Exato, mas não, agora para fornecedor, para confiança no mercado de capitais, assim, tem muita gente que perdeu a aplicação, porque confiava na mítica do 3G e comprou a ação da Americanas. Desculpe, sobre esse assunto, que não é o meu DNA, essa área de cobertura, mas eu sempre vejo essa questão, e conforme da economia, do sistema financeiro, sempre com muita blindagem do sistema político, da cobertura, muitas vezes, muita blindagem, muito endeusamento, muita proteção. E quando a coisa explode, ninguém sabe, nossa, como assim isso aconteceu? E eu faço sempre o paralelo, e eu estou trazendo isso aqui porque eu tenho tido essa reflexão com o universo político. Que se o Lula fala uma coisa, ou se o Bolsonaro fala uma coisa, fala, ixi, vai dar problema. E aí, quando explode uma situação como essa, ninguém sabia. Ninguém duvidava, porque os donos são, de certa maneira, gente muito grande, gente que a política nunca mexe, gente que ninguém mexe, né? E até então eram tidos como intocáveis, nunca erraram, são os melhores. E aí quando explode uma coisa dessa, fica todo mundo, Deus nos acuda, né? Entra até o Fufuca na jogada, né? Que é um deputado do Maranhão. É absolutamente legítimo, e entre os gatekeepers que a Luciana estava citando,
nós temos aí também as empresas de auditoria. Porque se a sim. CVM ela faz um trabalho a posteriori, vamos colocar assim, as empresas de auditoria, particularmente a Price, elas são contratadas para olhar, não é, Luciana, linha a linha desse balanço. Exato. São elas que assinam por isso. E a gente já viu isso em outros casos, desde a Enro. Luciana, Como é que... Há um ponto aqui que eu queria lembrar, que os comitês de crédito dos bancos, Exato. ao longo desses anos todos, examinaram essas contas e também não perceberam. Então, isso guarda uma relação, volto a falar, com o episódio do Bernie Madoff também, que as pessoas não perceberam o que estava acontecendo. Aqui eu não quero dizer que houve ou não má fé, mas seguramente... É que a comparação leva a gente a pensar isso, Murilo. houve incompetência, né? Brutal. Luciana, você tem sua própria, digamos, neste momento e considerando que é tudo muito preliminar, sua própria tentativa de explicação se é fraude? Eu acho que está mais com cara de uma política contábil muito ousada do que fraude. Porque eu acho que se fosse, na proporção que tem, 20 bilhões, né, um número como esse, numa companhia que valia 13, 14 bilhões, acho que se fosse fraude, de alguma maneira, os testes da auditoria ou a auditoria interna, ela pegaria, né? Porque você tem lá um mínimo. Eu acho que tinha uma explicação que não convenceu os novos executivos, mas que estava acontecendo há muitos anos e gerava esse nível de endividamento. Isso é tão grave quanto, porque uma política, a gente adota o IFRS ele preza a essência sobre a forma. Então, ainda que tenha uma boa explicação, mas em essência não demonstre o nível de endividamento da companhia, aquilo torna-se incorreto. Mas é uma adivinhação, porque a gente realmente não sabe o que aconteceu. Eu queria endossar o ponto da Luciana, que é o seguinte, essa agressividade, ela sempre foi uma característica do 3G. E eles eram endeusados por isso. E não é a primeira vez que aparecem problemas. Quando a Cosan compra a LL da área de logística, ela corrigiu parte dos balanços da LL por não concordar com práticas contábeis. Isso aconteceu também com a Kraft lá fora. E eles tinham esse endeusamento por essa política de gestão agressiva. Também me parece, Luciana, que erraram a mão, pisaram demais no acelerador e fizeram o que não deveriam ter feito. Esses caras não são tão criativa? Quase lá, quase lá, Murilo. Esses caras não são tão brilhantes como se escreve e se fala há 30 anos. Depende do que você considere brilhante, falando cinicamente. Exato. Se eu considerar que eles têm um patrimônio de 180 bilhões de reais... Luciana Dias, professora da FGV, ex-diretor. Você ia falar mais alguma coisa? Eu ia dar uma boa noite e agradecer. Não, eu só queria responder para o comentário do Arco. Acho que o fato de nenhum banco ter quebrado é sinal de que a contabilidade gerencial deles de risco de crédito funciona, né? Porque todos eles tinham uma exposição grande, mas a gente não está com medo de um risco sistêmico. Então, acho que, de alguma maneira, isso funcionou, né?